Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Ale, criador da Oficina Renal Viva, e esse é o De Frente com o Transplantado, um quadro onde eu trago algum amigo transplantado para contar um pouquinho da experiência dele. E tem duas finalidades. A primeira é mostrar para pessoas que questionam a doação de órgão, mostrar o porquê fazer esse último ato que você pode ter depois que você partir dessa vida. E o quanto o transplante ele muda de fato a vida de quem precisa de uma doação, de um transplante para continuar dando rumo à sua vida. Para alguns o ciclo acaba, independente se você é a favor ou não da doação. O ciclo vai acabar porque todo mundo nasce com data para morrer, e é um pouco disso que a gente quer falar hoje com vocês. E eu trouxe para vocês o meu amigo Pedro, que vai contar um pouco da história dele e vai fazer uma apresentação para vocês. Ale, que honra, que obrigado demais pelo convite. Tudo E bom? depois de 5 anos, praticamente, agora acho que chegou o nosso encontro, né? Sim, verdade. Então, olha, é um prazer estar aqui, poder falar sobre esse assunto, né? Esse tema que mudou realmente as nossas vidas, a minha vida, a Sim, sua vida e de tantas outras pessoas que foram agraciadas aí por esse prolongamento, né, Léo? Eu sempre digo isso, é sempre uma forma de adiar uma possível tragédia que poderia ter acontecido conosco. sim, E, bom, chegando aqui, eu sou Pedro Pita, eu sou aqui de Floripa. Eu sou publicitário, falar um pouquinho de mim, assim, sou publicitário, sim, ator, mas acho que nesse momento eu quero dizer que eu sou um sobrevivente vindo de um transplante duplo, um transplante de rim e pâncreas. Isso aconteceu em 2018. E então, depois disso, com certeza eu tive aí essa oportunidade de poder contar as minhas histórias, né? E sim. estar junto aqui com vocês na internet e principalmente defender essa causa que é tão importante, que é a doação de órgãos. Sim, para quem quiser seguir o Pedro, vou deixar passando na tela o Instagram dele. Ele posta vários conteúdos e, além de falar sobre doação e do transplante dele, ele também aborda o tema de amputado, né? Isso aí. E, Essa temática veio também logo depois, né? Veio num misto, sim, mas a gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito. sim. E, Pedro, de uma forma bem resumida, para aquele questionador, para aquela pessoa que ainda pensa por que ser doador de órgãos, qual que foi a maior diferença que o transplante fez na sua vida? Ale, olha, vou te dizer que antes, é engraçado, né? Porque antes de precisar e de estar nessa condição, realmente era um assunto até um pouco meio longínquo, assim, para mim, Sim, né? E minha família, enfim. Mas depois que a gente precisa realmente, acho que isso se torna tão presente e se torna tão vivo dentro da gente, que isso acaba fazendo com que a gente defenda esse assunto, né? E queira fazer com que ele se perpetue por todas as pessoas. E realmente é uma grande mudança, sabe? É ver é um antes e depois. sim, Eu, quando estava nessa condição de hemodiálise, doente renal, né? A minha doença base, ela foi o diabetes, né? Por isso que eu acabei precisando chegar à hemodiálise e, consequentemente, um transplante. E antes de eu ter feito esse tratamento, que é o transplante, a minha vida estava realmente bem debilitada, né? E após isso, a gente sempre brinca, né? É mais ou menos como um interruptor de energia. Apertou a teclinha ali da luz, o negócio mudou sim, totalmente. E foi o que aconteceu. E nós, seres humanos, ter esse poder a partir de um sim, sabe? Prolongar a vida de uma pessoa, dar uma expectativa de vida, uma qualidade de vida para outra pessoa a partir de um gesto de generosidade, cara, eu acho que isso é incrível. sim, E quem, né, hoje não permeia esse assunto, ainda é um pouco obscuro esse assunto na cabeça dessas pessoas, eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais, conhecer a vida de pessoas como nós, né, que tiveram as suas vidas modificadas a partir disso, porque aí sim a gente vai entender realmente
o valor da palavra gratidão, né? Amigo, como que foi o início, assim, da descoberta do diagnóstico? Bem detalhado. O que que você começou a sentir? Como você começou a desconfiar? Então, é como eu te disse, né? A minha doença base era o diabetes. Uhum. E eu então comecei a perceber assim que eu notava muito inchaço no meu corpo, né? As minhas pernas começaram a ficar muito inchadas, os meus pés, né? Aquele famoso pezinho de pão, Sim. eu apertava e ele, né? Não ficava inchado, muito cansaço. Para subir uma escada, nossa, eu ficava muito cansado. E eu sempre fui uma pessoa super ativa, fazia, né, exercícios. Eu moro em Florianópolis, então eu amava ir à praia, fazer trilhas e sair, né? Eu tinha acho que 28 anos quando eu iniciei o tratamento. E então estava naquela flor da idade, né? E eu me via assim muito cansado, né? Todo recusando convites de trabalho, porque não realmente me faltava ar. Essa era a palavra. Me faltava ar para tudo, era deitado, era cansado, dormindo pelos cantos. E aí eu resolvi então, né, checar, fazer um novo exame, e aí foi constatado, né, um exame com uma nefrologista que meus rins já tinha ido, o outro estava, tipo, tinha 7% do rim. Uhum. E aí, então, já entrei diretamente para hemodiálise. E é isso, sabe, Ale? Acho que, só para até complementar o que tu falaste, né, desde o início, eu acho que quando a gente fala em transplante, a gente não fala em morte, né? Eu acho que a gente não está falando de morte, não é essa a questão, porque é bem isso que tu falaste mesmo. Todo mundo, a única certeza do ser humano na Terra é Sim. a morte. Ninguém vai ficar eternamente aqui nesse plano. Então, quando a gente fala realmente de transplante, não é falar sobre a pessoa que morreu, mas sim falar sobre as pessoas que irão viver a partir daquele ato, né? Então, eu acho que é isso, é o poder de salvar vidas, é o poder de dar qualidade de vidas para quem quer que seja, indiferente de quem for receber. Sim. Acho que é um efeito, o transplante ele acaba sendo um efeito dominó, né, Ale? Porque não Sim. é só o Pedro que foi contemplado, não é só o Ale que foi contemplado com isso. É todo um entorno, é a família do Ale, a família do Pedro, são os amigos Sim. dessas pessoas que vão estar podendo ter realmente, a gente se torna útil novamente, né? Sim. Literalmente. Para nós mesmos, mas também para a sociedade, porque a gente vai estar ali ativo, fazendo coisas, trabalhando, tendo vontade para produzir, nós que estamos aqui na internet, tendo vontade para produzir conteúdo, trazer Sim. informação, e aí sim a gente conseguir, de fato, tentar mudar de alguma forma, da nossa forma, mudar o mundo. Sim. De Então, pouquinho em pouquinho. acho que é mais ou menos sobre isso. Então, claro, e aí sim, né, depois dessa descoberta, desses exames, que é tão importante também a gente ressaltar o quão importante é fazer esses check-ups, esses Sim. exames, né, creatinina, enfim, porque a doença renal ela é uma doença muito silenciosa, assim como diabetes, né, e assim Sim. como outras tantas doenças que nos atacam. Constantemente estar fazendo exames, tudo mais, isso pode ajudar com que a gente identifique, né. Aí é que realmente acho que esses exames, né, poder porque como eu disse é muito silenciosa, né, essas doenças, Sim. e principalmente a nossa doença ali, a questão do ser renal crônico, quando você identifica a doença de fato, você está muito mal. Você já está Sim. lá na mesa da cirurgia tendo que colocar o catéter para entrar na primeira máquina de hemodiálise que livrar, né. Sim. Então, é muito importante a gente poder ter esse cuidado de poder fazer exames, né, constantemente, para poder adiar isso, ou até mesmo prevenir todas essas questões e essas doenças. Sim. E como que foi o diagnóstico do diabetes? Você já nasceu com diabetes?
O meu diabetes é tipo 1, né? Eu descobri quando eu tinha 11 anos de idade, hoje eu já tenho 36, então a partir do momento. E olha que mágico que é o transplante. A partir do momento que eu fiz o transplante, eu deixei de ser diabético, né? Sim, Porque o que é? Para quem tá, acho que quem está acompanhando entende um pouquinho, mas quem não entende, a questão, quando a gente transplanta, a gente coloca um órgão novo, né? Então eu coloquei um rim e um pâncreas, né? Então esse pâncreas, que era do doador, que era super saudável, não tinha nenhuma doença, não tinha diabetes, substituiu o meu pâncreas natural e acabou então que eu eliminei essa doença. Olha só que mágico, né? Hoje eu não preciso. Imagina, eu tomava insulina 6 vezes por dia, tinha que aplicar insulina em mim, sabe? Eu tinha que furar o dedinho sei lá quantas vezes, umas 20 vezes por dia. Meus dedinhos era tudo preto aqui, sabe? A ponta. sim, E, cara, esse, ó, de um dia para o outro, pronto. Não já faz. Agora em dezembro faz 5 anos que eu fiz o transplante. Nunca mais eu precisei aplicar uma insulina, sabe? Eu sim. faço assim, às vezes eu faço para mesmo controle, né? Para poder saber quanto que tá a minha glicemia e tal. Mas pronto, não precisei mais fazer isso. Então, isso me acompanhou desde os 11 anos de idade, sabe? Sim. Fazendo esse controle, tendo esses cuidados e tudo mais. E aí, com 30 anos, né, eu fiz eu fiz o transplante, tive aí a oportunidade de fazer o transplante e deixei de ser diabético. Sim. E por conta do diabetes, né, já estava muito alterado e tudo mais, fez com que eu perdesse a função dos meus rins, né, me tornando então um doente renal crônico. Sim. E como que o diagnóstico impactou você mentalmente e emocionalmente? Olha, eu vou dizer para você que eu sempre tentei enxergar assim as coisas de um lado mais positivo. Já é um pouco da minha natureza isso, né? Mas claro, não vou ser hipócrita de dizer que às vezes eu ficava bem para baixo, sabe? Porque era uma realidade, foi uma mudança de realidade muito brusca, muito rápido, sabe? Em um determinado período de 2 anos eu estava super ativo, trabalhando, fazendo minhas atividades, atuando, e, enfim. E depois, 2 anos depois, eu já estava numa máquina, assim, preso ali, sabe? 3 vezes na semana, no começo da hemodiálise, quem faz aqui vai concordar comigo, que a gente vai super, né, de boa ali, Ah, ainda tá bem, vê as pessoas passando mal e não entende, nossa, será que isso vai acontecer comigo? Começa a passar o tempo da hemodiálise e a gente começa a ficar muito mal, né? É que nem você falou, a máquina vai destruindo realmente a gente. E então eu já estava nessa situação, né? Eu falo aí numa palestra que eu fiz que eu enxergava, eu conhecia as pessoas ali, era mais ou menos na minha família, né? Porque a gente se torna uma família, o pessoal da sim, hemodiálise, toda segunda, quarta e sexta junto, no mesmo horário, nas mesmas 3 horas e meia, 4 horas ali juntos, a gente acaba se tornando uma família. E essas pessoas, elas estavam morrendo. A cada dia era uma pessoa que morria, sabe? E eu, então, enxergava aquilo como uma possibilidade para mim. A cada dia que eu ia, aquilo me assombrava, sabe? Será que é eu, meu Deus? Será que quarta-feira que vem vai ser eu que não vou sim. estar mais aqui? Então, isso, querendo ou não, abala a gente, né? Deixa o nosso psicológico um pouco abalado. Você precisa estar trabalhando de muitas outras vertentes para não poder mergulhar nessa depressão, né. Sim. E lembrando para quem faz hemodiálise e diálise peritoneal e até mesmo conservador, acredito que possa, clínicas de hemodiálise e hospital disponibilizam um psicólogo e é importantíssimo você fazer o acompanhamento, ter uma terapia para você conseguir lidar com tudo isso. Só conversar com um amigo, com uma pessoa que te escuta, não adianta. Tem que ter uma ajuda profissional, né? E a doença, ela vem destruindo tudo, né? Ela destrói a gente, destrói a nossa família, destrói a nossa rotina, destrói tudo. Como foi em relação à sua casa, à sua rotina, a reação da sua família com mais um diagnóstico na sua vida? Então, foi bem complicado, assim, os meus pais, o meu pai, a minha mãe e meu padrasto moravam em Portugal, né.
E aí eles então retornaram aqui para o Brasil, né, para ficar junto comigo, para me dar um suporte mais adequado, pronto, morando comigo, né, pra gente poder conseguir conciliar essa nova rotina, porque até então realmente tudo virou novo de novo. Sim, E eu tive esse apoio, nossa, incrível, maravilhoso deles. Mas sim, né, eu acho que coração de mãe ali, vendo o filho, todo segunda, quarta e sexta sair, porque, né, eu contava ainda com o apoio do transporte da prefeitura, então vinha aquele era como se fosse uma van escolar, sabe, cheio de sim, de paciente e os aluninhos, assim. E todo mundo ali e aquele pessoal bem abatido, porque já estava há muitos anos fazendo, e ver essa cena, pô, não é nada agradável, ainda mais para um sim, avô, né. E depois isso, claro, abalou, assim, bastante, mas pronto, foi o tempo necessário, né, para até a chegada do meu transplante, e quando veio esse transplante, daí sim mudou, foi uma onda de alegria, de esperança, né, que inundou aqui em casa e tudo ficou maravilhoso. sim. Você já era um pouco acostumado, você já cresceu acostumado um pouco com uma rotina de cuidados, né, devido ao diabetes. Uhum. Mas você sentiu muita diferença depois que você se tornou renal? O tratamento da diálise mudou muito a sua rotina? Mudou porque, acho que o que eu mais senti foi a questão de não poder beber água, sabe, essa questão hídrica, assim, eu realmente senti bastante. E eu sempre fui uma pessoa que bebia muita água, né, estava sempre abundante essa questão, então eu sentia muito. E essa, né, a questão da dieta é muito louco, porque quando a gente entra na diálise ali, na hemodiálise, parece que tudo que a gente até não fazia, dá mais vontade de fazer, né. Então É, eu tinha muita vontade de comer, eu sempre fui muito magrinho, mas nessa época, acho que depois você vai até passar umas imagens minha aí, sim, claro, né, muito corticoide, estava muito inchado, mas eu ganhava muito peso, né, então e eu comia sim, muito, e isso fazia com que as coisas piorassem, né, lá na hora da diálise isso refletia também. sim, Então, claro, a gente tentava sempre manter os cuidados, mas parece que uma rebeldia ainda ficava sim, batendo no ouvido e a vontade de beber água, nossa, era muita, 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 muita. E às vezes a imenso. gente acabava chutando balde, né, e depois voltava numa outra semana, passava o fim de semana, voltava a semana, iniciava a semana tendo que tirar muitos quilos, litros de água do corpo, isso a gente sofria bastante, eu pelo menos sofria bastante. Sim. E sobre isso que você falou, eu tenho até dois pontos. Primeiro, para você que questiona a doação, imagina a gente ter que viver anos e anos com essas limitações. E também são outras coisas que, além de fazer um mal enorme para a gente, ele faz um mal não só físico, mas mental e emocional. E para você que é renal que está assistindo a gente, eu falei isso com uma outra amiga. Ninguém é perfeito. Como o Pedro está falando, ele tinha as rebeldias. Eu também tinha minhas rebeldias. Então, se você é renal, que principalmente consome esse conteúdo de renais na internet, tenta entender que nós temos que ter um cuidado com o que a gente fala na internet. Não significa que a gente não teve rebeldias, tá? Então não pense que, olha lá, eles fazem tudo direitinho. Não, eu também tive minha época de perder 6 quilos em uma sessão de hemodiálise, o que era um risco enorme para o meu coração. O Uhum. Pedro tinha as rebeldias dele, então não ache que a gente é perfeito, tá? Isso aí. A gente tem que só ter cuidado com o que a gente fala na internet e por isso que eu acredito. Eu não sei se você fala muito abertamente sobre isso, amigo. Eu evito um pouco falar porque as minhas rebeldias eram rebeldias mesmo. E eu tenho medo de Ah, influenciar negativamente. Sabe aham. essas pessoas que não sabem filtrar o que consomem na internet? Sim, 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 sim. Mas eu venho pensando muito nisso, né? Realmente, a gente tem que falar sobre isso, porque pode ter uma pessoa do outro lado que acha que só ela faz errado e a gente não fez, né? Não, eu acho importante, assim, realmente até que depois que a gente se tornou, né, e eu principalmente,
esse título de influenciador digital, né, tu nesse aspecto que tu atua hoje, eu nessa minha outra questão, né, de ser um amputado, a gente muitas vezes nós somos endeusados, né, como o paciente perfeito. Nossa, ele faz tudo muito lindo, maravilhoso, mas não, sabe? Nós somos seres humanos, onde a gente também existe nossas falhas, onde nós cometemos alguns erros, mas a gente também está aqui para mostrar, de alguma forma, que aqueles erros podem trazer consequências que talvez não sejam agradáveis e não sejam as melhores, principalmente para quem ainda vai passar por um transplante, sabe? Sim, Porque se a pessoa é um candidato, né, a transplantar, ela precisa realmente estar andando de acordo com o que deve ser o correto para poder ter esse tratamento e usufruir desse tratamento da melhor maneira possível, né? sim, Mas, claro, eu pelo menos tive ali os meus desenganos, as minhas falhas, mas talvez por um desentendimento. Talvez na minha época não tinha um Alê com um canal sim, tão informativo quanto o seu, sabe? Não tinha outras referências que eu buscava na internet. A internet não era tão fácil assim para mim, na palma da mão ali. Mas hoje a gente consegue ser essa voz onde a gente pode mostrar os caminhos de erros que a gente cometeu para que essas pessoas não precisem cometê-los, né? sim. E aprender junto, né? Aprender junto e saber de histórias aí e poder incentivar e informar para que esses erros não aconteçam mais. Sim. Eu agradeço o elogio e aproveitando que eu lembrei que você falou lá no início sobre uma palestra que você fez, para você falar um pouco do seu TEDx, para quem quiser ir lá assistir. Ah, legal. Então, eu até eu estou falando de amputação e tudo mais, mas a gente não entrou muito nesse contexto. O que que aconteceu? Eu, depois que fiz, né, toda essa questão da hemodiálise, que veio o transplante, já não era mais diabético, mas aconteceu uma situação na minha vida aí que eu acabei tropeçando, realmente tropecei e quebrei o meu pé, né? Torci o meu pé, fiquei semanas com o meu pé quebrado. E como eu já tinha alguns resquícios do diabetes, que é a neuropatia diabética, que é a falta de sensibilidade nos periféricos, né? Ou seja, no pé não tinha muita sensibilidade, ponta dos dedos, enfim. Isso, mesmo com transplante, ainda se manteve no meu corpo, né? Porque, enfim, daí é outra questão que acho que Sim, depois a gente pode até falar sobre, em outro momento. E aí eu acabei tendo essa torção e fraturei o meu pé, ficou super inchado e eu não entendia o porquê, né, eu via ali meu pé, mas não sentia dor nenhuma, então na minha cabeça não tinha quebrado, porque desde pequenininho eu sempre fui minha mãe sempre me ensinou que a partir do momento que você quebrar alguma coisa no teu corpo, moleque, você vai sentir, você vai chorar, você vai espernear. E eu, sim, como não sentia nada, né, eu achava que, pronto, sei lá, dei um mau jeito, passava ali um creminho de arnica e um remedinho, uma pomada, e aí eu resolvi ir no médico fazer um raio-x e realmente estava quebrado. E não só quebrado, eu já estava com uma infecção no osso, chamada osteomelite, no meu tornozelo. E aí o meu médico, de uma maneira assim, né, bem direta e com uma empatia grande, assim, ele pegou e falou para mim: Olha, Pedro, se fosse no meu pé, eu amputaria. E eu pensei, nossa, né? Quando a gente fala em amputação, meu uhum, Deus do céu, né? imagino. E aí eu tomei aquilo como uma real solução, sabe? Eu entendi que aquilo para mim seria a melhor opção, realmente. Eu voltaria a ter aquele sonho de gozar da minha vida, do meu transplante, porque até então, olha só que louco, Alê. Até então eu tive aquele sonho de voltar da vida, porque eu estava na hemodiálise, né? E o Sim, transplante seria o responsável por isso. Eu consegui o transplante, eu estava voltando, eu estava ótimo, maravilhoso, de repente eu quebro o pé, preciso amputar, e aquilo ali estava agora me brecando, sabe? sim, Eu falei, cara, não vai ser isso que vai me brecar, eu preciso gozar da minha vida, preciso ter uma qualidade de vida.
eu fui lá e realmente fiz essa amputação, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, realmente. Depois do transplante, a amputação veio 2 anos depois, né, faz agora agora em dezembro também, vai fazer 5 anos, 5 anos do transplante, e a amputação vai fazer 3 anos agora em dezembro. E então eu comecei a criar conteúdo, né, sobre a questão da amputação, eu me tornei aí influenciador da minha marca, da minha prótese, né, e que me dá hoje uma baita qualidade de vida, de mobilidade, e aí eu fui convidado para fazer uma palestra no TED, né, no TEDx, e está aí disponível no YouTube, onde eu conto toda essa minha trajetória, tanto de diabético, de renal crônico, de hemodiálise e também da amputação, né? Sim, E acho que nesse meio todo aí eu consigo contar aí, tentar de alguma forma incentivar essa questão da doação de órgãos, porque fez com que eu pudesse estar naquele tão sonhado tapete vermelho, né, sim, o tapetinho redondo vermelho que é do TED. Então sim. quem quiser assistir, poder é rapidinho, é uma palestra, né, estilo TED mesmo, de Sim. 7 minutos, e está disponível no YouTube, é só colocar lá Pedro Pita, no TED, que daí vai aparecer. E eu vou colocar para quem está assistindo pelo YouTube e pelo Facebook o link na legenda, na descrição do vídeo. E para quem estiver assistindo pelo Instagram, é só ir na página do Facebook, eu no YouTube, e na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês assistirem. Isso aí. E eu queria trazer esse assunto, amigo, porque eu já vi outros renais, enquanto eu fazia hemodiálise, que também não tinham perna. Eu já vi uma moça que só tinha uma das pernas só tinha do joelho para cima. E ela, tanto que até ela tinha uma fístula, era na coxa dela, que era o único lugar que ela tinha acesso. E acho interessante também falar com esse pessoal, que é uma realidade, né? Existem muitos renais que têm o diabetes e que, infelizmente, também precisam fazer a amputação. E qual seria a sua maior palavra de incentivo para essas pessoas? Porque já não basta todo o tratamento, e aí precisa, para quem, principalmente para quem agora está recebendo essa notícia que precisa fazer uma amputação. O que você falaria para eles? Olha, o que eu digo para vocês, quem está passando por esse processo, né, porque quando a gente é diabético, né, e tem essa perspectiva de precisar passar por uma amputação, acaba que já é uma coisa um pouquinho planejada, né, não é como um acidente de moto, um acidente de trabalho, alguma Sim, coisa que é inesperado, enfim. Mas, eu digo que existe uma vida tão linda depois da amputação, e não é querer romantizar isso não, porque hoje eu tenho contato com muitas pessoas amputadas. E o que eu vejo dessas pessoas, o quanto de força que elas descobrem, sabe, nelas, eu falo nelas, mas eu me incluo também, tá? Eu sim, também só estou sendo um porta-voz aqui de todas essas pessoas que eu conheço. Mas assim, ó, essas pessoas elas se reconhecem como atletas que viviam uma vida totalmente sedentária quando tinha 2 pernas, e a partir do momento que amputa, descobre o esporte, descobrem, maneiras, assim, sabe, de poder ajudar o próximo de algum jeito, porque realmente, a gente perde um membro, mas a gente começa a dar mais valor ainda para a vida. sim, Então acho que pode ser frustrante, pode ser doloroso, eh pode ser desafiador? Acho que pode. Acho que existe até um período que é importante de ter o luto, sabe? Se precisar passar por uma amputação, vivencie o seu luto, eh, sinta realmente essa perda, mas enxergue uma perspectiva de uma vida melhor, sabe? Existem hoje, inúmeras possibilidades de reabilitação, tanto próteses, eh, enfim, se não quiser usar prótese, não puder usar prótese, existem outras formas, sabe, que pode estar se reabilitando. Eu sei que infelizmente hoje a gente vive num país que não é barato,
né? Não Sim, é algo tão acessível, mas eu acho que a gente, que aí é que tá, sabe? Aí é que vem, acho que o poder de tudo isso aqui que a gente está fazendo hoje, de falando sobre hoje, da doação, independente do que for, né? Hoje a gente está levantando realmente essa temática da doação de órgãos e tudo mais, mas eu acho que toda, tudo na vida, quando a gente se dispõe a doar, cara, o retorno é tão grandioso, sabe? Claro que a gente nunca tem que doar pensando nisso, no retorno. Só que é a lei da vida, sabe? Assim, ó, a sim. gente, a gente recebe de volta, assim, coisas incríveis, maravilhosas, e daqui a pouco você aí que está precisando de uma ajuda, por estar passando por essa questão da amputação, com certeza vai vir essa ajuda, assim como veio para mim, sabe? Veio, eu precisei, amputei, precisei fazer uma vaquinha, foi super bem sucedida a vaquinha, em 20 dias consegui comprar a minha prótese, e é isso, né? Acho que existe, acho que o que pode ficar é que existe vida sem limitações, mesmo depois de uma amputação. E se você vai passar por isso, você que está nos assistindo aí, saiba que eu, se puder ajudar de alguma forma, estou aqui disponível com o meu canal, com o meu perfil no Instagram, trazendo informações e podendo conectar, né, pessoas amputadas, renais, transplantadas, enfim. Acho que essa que é a verdadeira magia de tudo isso, do porquê a gente está aqui nessa internet. Tem um ponto importante que tem uma fase que a gente fica muito dependente da nossa família, e isso é normal, todo renal passa por essa fase. Em algum momento você chegou a sentir que você poderia ser um incômodo ou uma pedra no caminho para sua família? Não me vi dessa maneira, assim, mas realmente eu, por sempre ter sido uma pessoa independente, né, morava sozinho, Sim, morei em outras cidades e ter retornado, né, ter estando nos cuidados da minha mãe, do meu padrasto, meus irmãos aqui, eu percebi que eu tinha meio que regredido, assim, de alguma forma, mas, claro, por um propósito maior, né. Só que eu via essa possibilidade do transplante a partir do momento que minha médica disse, né, que eu estava apto a fazer esse transplante, eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer, que acho que não nem deu muito tempo, sabe, de pensar que eu pudesse ser um incômodo, enfim. E realmente foi muito rápido, né, porque eu tive aí 1 ano e 8 meses de hemodiálise. sim. Então, não cheguei a ser um tempo tão prolongado como outras pessoas, né. Não lembro qual que foi o tempo que você ficou na máquina. Fiquei 2 anos. 2 anos, né. Então, nesse processo, né, de várias tentativas de transplante, porque o meu foi diferente do teu. O teu acho que foi Sim, o primeiro, né? O primeiro tu já isso. o meu foram 10 vezes, né, que eu fui chamado para fazer o transplante. E só na 10ª vez é que rolou o meu tão aguardado aí transplante. Sim, Então nessas idas e vindas, assim, cada vez mais me alimentava, assim, essa esperança então a gente viveu junto até meio que uma lua de mel, né, nessa questão de chegar logo o transplante, aquela expectativa, a cada retorno sem ser transplantado, uma certa frustração, mas que não se perpetuava, né, porque logo depois já vinha outra e a gente já ficava mais eufórico, então acho que não teve, assim, esse momento. sim. Que bom, e eu trago esse ponto porque foi algo que eu senti um pouco e é comum sentir. Uhum, Mas deixar claro aqui que, para você que é renal que está assistindo a gente, não passe isso pela sua cabeça. E eu posso dizer isso porque tive uma irmã renal, eu tenho um irmão que faz hemodiálise, e em nenhum momento eu sinto que ele está me incomodando. Tudo que eu puder fazer, se eu precisar sair de madrugada de casa para atender ele, eu faço com o maior prazer. Então, se você está passando por isso, está passando por esse sentimento, é só coisa que a sua cabeça está querendo alimentar para te colocar para baixo.
Não deixe que isso entre na sua cabeça como se fosse uma verdade absoluta, porque não é. A nossa família está ali porque ela quer estar ali, porque ela quer nos ajudar e porque ela também sofre junto com a gente Uhum. diante de tudo que está acontecendo. E como foi depois que passou todas essas 9 vezes, que eu nem sei como vocês aguentam, eu acho que se fosse eu acho que eu entraria em depressão, porque É. seria muito grande o impacto de receber um não. Como foi esse chamado que finalmente chegou? Então, eu acho que só vou ser obrigado a te corrigir, mas não, você não ia ficar, você ia aguentar sim, você ia, e cada vez que a gente recebe ali um não, que na verdade, não é um não, é só um até logo, sabe, Sim. porque eu acho que tudo tem que ser no momento que que for, sabe, porque assim, se não foi aquele momento, é porque realmente aquele órgão não era para você, sabe, não era para mim. E muitas vezes, aí como a gente, eu transplantei em Blumenau, né, aqui em Santa Catarina, e eu moro em Floripa. E aí de Floripa a Blumenau, é mais ou menos umas 2 horas de carro. Uhum. E aí como que acontecia, né, geralmente de madrugada, o hospital me ligava e falava, né: "Ó Pedro, tem um órgão disponível para você, né, então se você como é que você está de saúde", né, porque pronto, quem ainda não passou por um transplante, existe todo um protocolo onde o paciente tem que estar 100% saudável para poder, estar apto a fazer essa cirurgia. Então, se você tiver com uma gripe, se você estiver tomando algum antibiótico, se você tiver, eu brinco, se tiver com uma unha encravada, olha, Sim. cuidado, porque por isso que tem que se manter saudável, né. Enquanto você está fazendo a sua diálise ali, tenta sempre se manter bem, porque a qualquer momento pode chegar um órgão para você e você tem que estar bem para poder ir fazer essa cirurgia. Mas enfim, eu então recebi, né, desde a primeira vez, pronto, nunca tinha recebido, né, aquele momento foi a primeira ligação, acho que foi a mais, nossa, mais impactante para mim, porque eu recebi aquela ligação e pronto, eu já tinha feito todos os meus planos, já liguei, era de madrugada, já entrei no quarto dos meus pais, assim, falando: "Meu Deus, chegou o meu transplante!". Dei um berro, né, para ela, minha mãe acordou toda assustada e já eufórica, já não sabia. A gente pegou o carro e fomos para Blumenau, e chegou lá, né, porque o transplante duplo, ele é diferente do transplante, só de rim, né. Sim. O transplante duplo, quando é o pâncreas e o rim, a gente precisa, eles chamam os 5 pacientes de compatibilidade sanguínea que estejam mais próximos, né, do local de realização do transplante, e que sejam, né, mais próximos, mais aptos a estarem recebendo aquele órgão. Mas o de rim também chamam 5 pessoas. Ah, chamam 5 também? Chamam. Aqui acho que, bom, aqui em Santa Catarina não sei se é o mesmo protocolo, mas já é uma coisa meio destinada, assim, né. Sim. Da lista eles já veem quais são os mais compatíveis e pronto. E aí desses 5, só no local é que fazem o match, o cross match do órgão, porque Sim. do pâncreas ele só é feito em loco. E aí a gente fica ali naquela salinha, assim, os 5 pacientes, assim: "Ai meu Deus, quem vai ser?", né, e tal. E era uma coisa muito louca, porque foram 10 vezes as minhas, né, e sempre as mesmas pessoas, né. Sim. Cada vez ia mudando um, outro, né, ia chegando um novo, porque ia saindo, mas a gente ia meio que, ai, um torcendo pelo outro e tal. E daí nessa vez, nossa, a primeira vez eu voltei, assim, super decepcionado, minha mãe, na volta ninguém se falava direito no carro. Ai, que saco! Parecia que, tipo, tinha perdido o campeonato da Libertadores, assim, sabe. Sim. Mas, cara, não deu nem tempo, sabe, de vivenciar aquela frustração, porque já logo depois, já acho que, se eu não me engano, foi na semana seguinte, já me ligaram de novo, e aí começou uma constância de ligação. Teve uma semana, na última vez, eu fui chamado 3 vezes numa mesma semana. Meu Deus.
Eu fui na segunda, na quarta e na sexta-feira eu transplantei. Olha só que loucura, né? E daí deu super certo. Foi, eu confesso que lá pela metade, assim, já eu nem nas primeiras vezes eu super fazia uma mala toda, sabe? Ia Sei. cheio de roupa, cheio de negócio, né? Ai, já lá na sexta vez, mais ou menos, eu já peguei a minha primeira coisa que eu vi na mochila ali, enfiei, pô, se der, deu, se não der, também já Sei. volta. E assim foi. E daí, nessa última vez, foi realmente, que era mais ou menos uma vez parecida com isso, eu fui e cheguei lá e deu certo. E nesse E foi. momento passou aquela ansiedadezinha na barriga. A gente fica o tempo todo, né? Meu Deus, será que vai mesmo? Não, e é engraçado, porque daí a gente também entra numa noia quando começa a demorar muito, né? Não sei quanto tempo demorou para você, mas eu começava a entrar numa noia. Meu Deus, eu não posso ir nesse lugar porque eu vou voltar tarde. E se me ligarem de lá, como é que eu vou voltar? Eu não posso, não posso. Então a gente fica naquela expectativa, sabe? E tudo, qualquer telefonezinho que tocasse de madrugada ou um barulho que eu escutasse diferente, eu já achava que era ligação. Sim, Eu comecei a ficar meio assim, meio noiadinho, assim, mas daí acabou que nem deu tempo, porque foram 4 meses de espera. sim. Então, nesses 4 meses, eu fui chamado aí 10 vezes, né? E na 10ª, então, eu consegui essa proeza, que foi maravilhoso. E como que foi o seu pós? Foi muito tranquilo, assim, de imediato foi muito tranquilo. Sim. Porém, passei, né? Porque quando a gente faz o transplante duplo, aqui, pelo menos no protocolo do hospital, a gente precisa ficar 9 quilômetros, o máximo 9 quilômetros de distância do hospital por 3 meses, por 90 dias. Uhum. Então, eu precisei me mudar para Blumenau, né? Onde a gente acabou ficando lá, aluguei um apartamento por lá. E daí ficamos lá, eu, minha mãe, meu padrasto. E só que acabou que eu nem usufruí muito do apartamento, porque acabou me dando uma rejeição logo de começo, e eu precisei ficar quase os 3 meses no hospital. Fiquei Sim, praticamente uns 2 meses e alguns dias, assim, sabe? Então, graças a Deus aí que realmente existe esse protocolo, porque se fosse ter que voltar para Floripa e depois voltar para lá de novo, ia ser meio complicado, poderia até estar colocando em risco, né? sim. E aí eu tive, então, uma rejeição do rim, mas pronto, consegui reverter, deu super certo. O começo CMV, citomegalovírus, que é super comum, né? Precisei também tratar e tal, mas depois, a partir disso, tudo ficou assim maravilhoso. Depois dos 3 meses mesmo, daí comecei a ficar. E uma coisa que eu quero dizer, Ale, que eu acho que é super importante, Sim. que quando a gente. Isso eu falei, eu tive agora, recentemente, eu tive uma, uma diarreia muito grande e pronto, acabei indo para o hospital e fiquei internado lá para poder tratar isso, né? E eu fico na ala de transplantados, né? Então tinha acabado de chegar um paciente que tinha acabado de transplantar, também aqui de Floripa, e eu estava conversando com ele, né? Passando as minhas experiências para ele. E uma coisa que eu quero dizer aqui para você que é transplantado, ou que vai fazer esse transplante agora, ou que acabou de fazer, gente, o transplante realmente muda a nossa vida. E nos dá, assim, tanta força, tanta. É uma coisa, que nem eu disse, né? Um interruptorzinho, assim, de um dia você Sim. está super mal e no outro dia você está se sentindo super bem, super poderoso. Mas calma. Segura a ansiedade, porque existe um período de recuperação e respeite isso. Respeite, dá um tempo para o teu corpo, porque você não querer fazer tudo aquilo que você não conseguia fazer antes de ser transplantado, porque com certeza você vai ter condições de fazer pós o transplante, mas espera. Eu fui super afoito, eu Sim. achei que eu tinha virado super-homem de novo, sabe? Então, assim, passou os 3 meses, eu já voltei para academia, já quis malhar, já quis fazer tudo. Gente,
sim, calma, espera, porque dá ruim. Deu ruim para mim, eu precisei depois retornar, sabe, respirar um pouquinho, porque naquela ansiedade, né, de retomar a vida, de fazer tudo de novo. Então, acho que é um toque bem importante, assim, para a gente poder dar tempo ao tempo, de recuperação, realmente, e ir com calma, porque, querendo ou não, a gente sofreu acaba passando por uma cirurgia, e é uma cirurgia bem complexa, né? A minha ainda sim. muito mais, né? Porque um transplante duplo é É mais algo mais. invasivo, né? É. Então é bem importante a gente poder respeitar aí o tempo, né? Para o corpo se adaptar novamente. E aí sim, daí é voltar para a Sim, vida, porque é para isso que a gente está aqui. sim. Muito importante destacar isso. Eu comentei isso com a Paola em um episódio anterior a esse. E também você tem que entender que ter o pé no chão. O transplante, a maior porcentagem dele é de que sim, vai dar certo. Mas tenha o pé no chão de que intercorrências também podem acontecer e que o tempo de recuperação ele é muito individual também. Existem Uhum. os 3 primeiros meses que são de grande risco, existe o primeiro ano, que é um ano que você ainda tem as suas restrições, você ainda se sente preso, e aí depois sim você vai vir ter uma qualidade de vida, tá? Então não seja ansioso, Isso. calma, tempo ao tempo. E qual foi a maior mudança que o transplante trouxe para você? Na sua rotina, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Que é outra coisa que influencia a doença, né? Infelizmente, algumas pessoas precisam parar de trabalhar. Sim, sim. Olha, Lê, eu acho que é essa questão mesmo de poder se sentir útil novamente, sabe? De poder retomar a vida, de poder retomar as nossas rotinas, que até então a gente precisa de alguma forma parar, né? Eu vejo que muitas pessoas, ainda mesmo fazendo a hemodiálise, né, precisam continuar de alguma forma trabalhando e tal. E olha, eu super admiro essas pessoas que conseguem isso, Sim, mas eu, no meu caso, não consegui, né? Eu aí precisei realmente parar tudo e poder retomar, né? Depois do transplante, poder retomar isso, ter novamente essa qualidade de vida, voltar a viver de uma maneira que acho que, pô, todo mundo, né, todo mundo merece ter essa sim, qualidade de vida. Todo mundo merece poder fazer os querer fazer xixi e conseguir fazer xixi, sabe? Querer beber uma garrafinha inteira dessa de água e beber água porque tá com sede. Então acho que é sim, isso, sabe, que a gente são as pequenas coisas que muitas vezes a gente nem dá valor quando a gente tem, né? Agora, quando a gente não pode ter, isso se torna, assim, algo que fazer isso de novo é muito, nossa, muito bom mesmo. E muito. poder, de alguma forma, assim, impactar a vida de outras pessoas, ajudar, trazendo informação, né, servindo de inspiração, nesse quadradinho aqui que a gente se encontra, né, Sim, na internet, é maravilhoso, porque a gente acaba conhecendo pessoas que talvez jamais eu imaginasse algum dia poder conhecer, né. sim. Então acho que isso também é muito importante e muito bacana ter acontecido nessa minha história. Essa é um pouquinho da história do Pedro, tá? Acompanhe ele no canal dele, principalmente você, renal, que passa também por essa questão de problemas com diabetes e a doença renal crônica, que é uma outra realidade. Quem é renal tem uma realidade, quem é renal e diabético tem uma realidade completamente diferente, uma recuperação pós-transplante completamente diferente, e quem passa pela amputação também é uma outra realidade completamente diferente. E para você que está aí pensando do porquê ser doador de órgãos, repetindo, nós nascemos com data para morrer. E o que nós criamos aqui, eu não quero descer igual abaixo esse assunto para você, eu quero que você sente comigo aí nessa cadeira e tenta refletir um pouquinho para talvez mudar a sua consciência, é pensar no quanto o seu ato de sim, o seu ato de amor, o seu ato de generosidade poderia ajudar alguém. Eu e o Pedro estamos aqui hoje bem, estamos diariamente na internet bem, feliz, e não romantizamos a doença, porque ser renal é horrível, passar por tratamento é horrível, mas é graças ao transplante. Tudo isso aqui é graças ao transplante. Se não fosse um transplante, eu acho que nem esse sorriso que eu dou hoje em todos os outros vídeos que vocês veem
eu estaria dando e acredito que o Pedro também não estaria com esse sorriso tão estampado e tudo isso, né, graças ao transplante. Então, amigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Você era uma das pessoas. Eu venho há 1 ano e meio já elaborando esse projeto e você já era uma pessoa que estava na minha lista. E estou muito feliz. Essa história inspira muito. Quando a gente começou a falar pela internet, você foi uma das pessoas que me ajudaram muito e toda a minha gratidão por todas as palavras que você já falou para mim, por todas as trocas que nós já tivemos. E eu sou eternamente feliz também pelo seu transplante, que ele dure muitos anos, tanto o do pâncreas quanto o do rim. E se você quiser falar mais alguma coisa. Eu quero terminar então, Ale, agradecer realmente o convite. Não é uma rasgação de seda aqui não, mas eu acho que é muito importante esse trabalho que você faz, porque, eu me lembro, Ale, eu acho que eu não sei se eu já te confidenciei isso, mas eu me lembro que eu conheci você quando eu estava na minha deitado no meu quarto, no meu leito ali, pós-transplante, procurando a respeito de transplante, né, de transplantados e tudo mais, e eu acabei caindo no teu canal. E a partir daí eu comecei virei teu fã ali, já segui, comecei a acompanhar teu conteúdo, e realmente é muito importante isso que você faz, né, e isso que eu também acabei me tornando essa voz, e é muito importante ter essas referências, porque essas pessoas que estão nos assistindo, muitas das vezes elas estão um pouco desiludidas, né, com o tratamento e tal, e ver realmente isso que você falou, né, esse sorriso que a gente estampa aqui, é justamente através desse sim que uma família nos proporcionou. Eu lembro que eu, antes de me tornar renal, de estar fazendo hemodiálise, eu fiz um comercial onde, que eu sou ator, né, acho que eu já comentei aqui. Eu fiz uma propaganda que eu falava sobre doações, né, doação de sangue, doação de tempo, doação de órgãos, e uma frase que que eu acabava, né, a minha última fala, que eu acho que vai ser super oportuno eu poder falar aqui, era mais ou menos assim: seja para quem for, seja um doador. E eu acho que é justamente sobre isso, sabe? Independente para quem for receber, seja um doador, porque com certeza você que está nos assistindo, você que vai falar isso que a gente está falando aqui para outras pessoas, com certeza vai impactar e fazer muita diferença na vida de alguém que esteja precisando. Então, acho que é esse o meu recado final, Ale. Seja para quem for, seja um doador, doe seu tempo, doe um pouquinho a mais que você tiver, mas principalmente doe os órgãos quando for a hora, porque isso vai salvar milhares de pessoas que estão precisando. Muito obrigado pelo convite. Um beijo maravilhoso aí para quem está assistindo e para você também, Ale. Obrigado e muito obrigado pelas palavras. E ressaltando para você que quer ser doador de órgãos aqui no Brasil, você precisa deixar claro para a sua família, porque é a sua família que vai ter o poder de decisão. Se você deixar na identidade, como hoje é possível, e a sua família disser não, vai prevalecer o não da sua família. Se você deixar uma carta e a sua família não saber dessa carta, vai prevalecer se ela disser ou não. Então, deixa claro para a sua família, converse com a sua família, e quando chegar a hora, é ela que vai ter o poder de decidir e doar os seus órgãos, tá bom? Se você está me assistindo pelo Instagram, deixa o coraçãozinho, salva a publicação, compartilha, que isso ajuda o meu trabalho. Se você está pelo Facebook e pelo YouTube, deixa uma curtida, que isso também ajuda o meu trabalho. E para assistir o TEDx do Pedro, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo pelo YouTube e aqui em cima pelo Facebook, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.